E aí, povo abençoado, estamos aqui mais uma vez, né, dando as boas-vindas a você que está nos assistindo nesse momento. Eu quero pedir a você que não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar o seu like, ative o sininho para você estar recebendo os novos vídeos e compartilhe, né? Compartilhe, você estará compartilhando também a palavra de Deus. Beleza? Tamo junto, conto com você. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Olá, estamos aqui mais uma vez e queremos dar as boas-vindas a você que, na permissão do nosso Deus, está podendo tirar um tempinho, alguns minutinhos, para ouvir este vídeo e ser abençoado pela palavra de Deus, que é rica em bênçãos, em verdade, e acalma a nossa alma, né, neste momento tão difícil da nossa vida. A mídia não coloca, mas além do coronavírus, muitas vidas estão sendo ceifadas por depressão, por não encontrar mais uma luz no fim do túnel, por doenças que a ciência ainda não descobriu a sua cura. Muitas e muitas calamidades têm nos cercado. Algumas nós damos importância, ou alguma, né? A humanidade dá mais importância e com isso a vida vai se seguindo. E a palavra de Deus, ela nos alerta que nestes momentos o nosso único alvo é Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós estamos passando por grandes dificuldades, ou pequenas dificuldades, ou né, não importa o grau da dificuldade, porque eu creio que assim como no céu não entra pecadinho, pecadão, né? Ou seja, no céu não entra pecado. Eu creio que as dificuldades aqui, mesmo havendo o seu grau de dificuldades de menor para maior, né, de maior para menor e assim sucessivamente, mesmo havendo, eu creio que a bênção do Senhor é para todos, a misericórdia do Senhor é para todos, e a palavra de Deus nos diz que a causa de nós não sermos consumidos é graças à misericórdia de Deus, que se renova dia a dia. Eu gostaria de, nesta oportunidade, deixar essa reflexão de Atos capítulo 11, o verso 14. Atos capítulo 11, o verso 14. Diz-nos assim a palavra: o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Prestou atenção? Vou ler novamente para você, medite, ó. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Amém? E Deus abençoe, né, este pequeno versículo contido no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. E eu tenho observado, irmãos, e se faz até necessário mensurar isso. Hoje, em meio a nossas igrejas, né, alguns, porque não são todos, né, e é necessário informar isso antes de entrar nesse texto. Nós estamos muitas das vezes preocupados, ou aqueles que se preocupam, né, muitas das vezes estão se preocupando com muita teologia, que esse contexto não é isso, não bate. Lógico, eu concordo plenamente que há
esta necessidade. Mas eu tenho observado que nós temos nos preocupado em às vezes defender a teologia, defender a aplicação correta do texto, o contexto, né, a sua condição naquela época, o momento ali, o que a palavra grega, hebraica, né, e o que estava querendo dizer naquele momento. Mas um dia eu conversando com um professor de teologia, né, falando, né, sobre até um assunto muito importante, relevante nos nossos dias, escatologia, e eu cheguei, né, e ele tinha acabado de falar sobre essa questão mesmo, né, que muitos aplicam não, muitos usam versículos aleatórios e acabam fazendo uma farofa da palavra de Deus e com isso confundindo os ouvintes, confundindo o pecador e às vezes pegam no pé e acabam tirando a essência de toda a palavra de Deus, infelizmente. Isso é verdade, a gente vê nos nossos dias, no nosso decorrer que isso acontece. E eu conversando com ele, eu pude fazer a seguinte pergunta. No quesito evangelização, nós podemos sim, meus queridos, fazer aplicações, usar textos, né, tanto do Novo quanto do Velho, porque a Bíblia ela é completa e ela se completa e ela se explica. E lógico, eu não estou aqui desfavorecendo aqueles que estudam a palavra para essa defesa teológica. Mas eu estou aqui dizendo, porque eu também sou e estou estudando, né, a teologia, mas eu tenho me preocupado com com a preocupação das pessoas. As pessoas estão preocupando em, às vezes, defendê-la na sua palavra ali, mas a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fez e expôs a palavra de Deus de uma forma aplicável ao entendimento da humanidade. Quem não entendia é porque já estava com o seu coração tão endurecido e revolto, né? E não conseguia assimilar. Mas a palavra de Deus, ela vinha com uma certa clareza. Eu muitas das vezes vejo muitos e muitos irmãos que nasceram antes de mim, estão calejados de tanto estar na igreja e estar ouvindo a palavra de Deus, dizer que muitas das vezes tem dificuldade de pregar, que se for, isso eu estou falando pelo tempo que acompanha a palavra de Deus, meus queridos, não conseguir montar talvez uma palavra ou usar argumentos suficientes. Isso me mostra o quanto a igreja de pouco a pouco vem se esfriando. E nos nossos dias o que está derrubando a igreja, meus irmãos, amigos, ouvintes, é esta questão da frieza dos nossos irmãos e da tecnologia que vem colocando um certo relaxamento naqueles que estão para pregar a palavra de Deus. Um exemplo, você está escalado para quarta-feira e aí chega na quarta-feira, você vai em algum lugar ou senta e ali por meia hora talvez você abre e ali você quer fazer um sermão, né, e montar uma pregação ali e a fazer aquele apelo para que as pessoas possam aceitar o Senhor Jesus Cristo sem ter oferecido um alimento, um banquete espiritual para ele. Então, essas dificuldades. Mas por que, irmão Hélio, você está dizendo isso? Olha, como eu disse no início, a nossa preocupação nos nossos dias tem sido muito com isso. Por isso que a dificuldade das pessoas em citar vários textos da Bíblia contra o coronavírus tem me surpreendido por não conhecerem, né, ou então não estão
conhecendo, né, como diz a palavra de Deus ali, né, afinco ali o seu conteúdo, na verdade, né? Então, sem muitas, né, eu teria que montar um vídeo para poder falar sobre esses assuntos e comprovar que isso realmente acontece. Mas eu creio que você já sabe, poxa, realmente isso está acontecendo nos nossos dias. E nós vemos pessoas defendendo a palavra na sua forma, no seu tempo, na sua colocação, e muitas das vezes não vemos tantos anunciando a palavra de salvação. Bem, para esse fim, qual é o contexto aqui dessa história de Atos capítulo 11? Pedro está, né, em um momento aqui se justificando perante, né, a igreja de haver batizado Cornélio, né? E aí ele cita algo interessante. Esse aqui era o contexto. Eles estavam ali, né, se explicando, se justificando, e ele vem falando, e no final das contas ele chega e explica, e no final nós encontramos eles glorificando a Deus e dizendo lá no verso 18 as seguintes palavras, olha só: e ouvindo estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Meus queridos, esse texto fala de algo interessante na nossa vida, e é aquilo que o intuito do nosso canal é transmitir a palavra de Deus, as boas novas de salvação. E o texto que nós lemos nos diz: o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Então vamos simplificar o Evangelho com a própria palavra. E aí vocês vão entender, né, a importância de nós nos preocuparmos em pregar a salvação, porque o próprio Cristo se preocupou com isso. O próprio Deus, né, se preocupou com isso. E o Espírito Santo está conosco, nos auxiliando a cada dia até esta geração presente. Então, salvação. Eu vou passar aqui alguns pontos bem básicos e você vai entender. E eu espero que você compreenda que a única paz que você conseguirá na sua vida é no Senhor Jesus Cristo, através da aceitação, do arrependimento, né, que Atos capítulo 2, o verso 38, né, o Pedro, que está no nosso contexto aqui desse verso 11, ele fala lá: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E no verso 17 de Atos também, capítulo 30, diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O que nós encontramos a misericórdia de Deus? A aplicação que a gente, nesses textos aí, o arrependimento do ser humano, né, o que aqui nós vemos a misericórdia de Deus para com a humanidade. E aí, a salvação que é para você e também é um benefício para a sua família. Pense nisso. E eu abro aspas aqui, né? Quantos estão aí procurando hoje se cadastrar no Caixa Auxílio e estão encarando filas, estão passando a noite em prol desse auxílio de R$600. Não está errado, está correto. Vamos lá, vamos fazer esse cadastro, vamos ver se estamos e temos esse direito. Mas eu gostaria de aplicar isso na nossa vida.
Quantos têm entrado numa fila para receber a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quanto tem se colocado à disposição? Quanto tem se inscrito ou colocado o seu nome a ser inscrito no livro da vida? Quantos têm se procurado aparecer perante o Senhor Jesus para justificar a sua condição? Porque muitos estão passando a noite, madrugadas, e chegando lá, estão justificando-se para que possa receber o auxílio. Fecha aspas. A salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu estou chamando a atenção até dos teólogos, daqueles que estudam a palavra de Deus, para se preocuparem, sim, em defender a palavra, mas também não deixar de mensurar com mais veemência o conteúdo da salvação. Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. E isso nos faz entender que a salvação, olha só, Isaías 45, verso 22, o profeta Isaías diz assim, deixou escrito para nós: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ou seja, então é o único caminho, é a única verdade, é a única palavra, é a única vida. Mas quantos estão comparecendo perante Ele para alcançar esse benefício, esse auxílio que concede vida, que concede alimento, que concede conforto, que concede paz, coisas que a humanidade, o homem, oferece momentaneamente, mas Deus oferece algo eterno. Então vale pensar sobre isso. Salvação. Então, nós vemos aqui que não há um outro Deus que possa fazer isso. E lá em Mateus 1:21 nós encontramos: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu nome dos seus pecados. Aparece aqui então o nome desse auxílio, dessa bênção, dessa vida. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mateus capítulo 26, o verso 28 nos diz: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Lucas 19, o verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. João 3, o verso 14 a 17 nos diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu citei aqui 4 versículos falando sobre a salvação. E é um passo a passo, é um roteiro. Nós vemos que não há salvação em outro a não ser em Deus. E Deus nos deu esse auxílio, Jesus Cristo. E esse auxílio veio e pagou toda a nossa dívida. Nos buscou, nos deu condição de podermos agora, crendo neste nome, adorá-lo em espírito e em verdade. E esse auxílio, ele não tem data para terminar. Você creu no Senhor Jesus Cristo, você aceitou o Senhor Jesus Cristo. Se você não desviar da presença dele, se você não desistir dele, se você continuar lutando, como nos diz, o apóstolo Paulo, que caminhou,
caminhou, vou falar na linguagem de hoje para você entender, batalhou, passou por muitas lutas e muitas dificuldades. Mas ele pôde dizer: eu venci. Acabei a minha carreira e eu venci. E eu posso dizer para você que você também vencerá. Abrace essa salvação, não desista dela, continue firme, porque quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus. O pecado provoca a morte e nos deixou perdidos e sem esperança. Mas aqui nós encontramos a esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o amor derramado de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo para esta humanidade. Para resolver a nossa grande perdição, Deus apresentou uma enorme salvação. Enviou seu Filho para resgatar e dar vida eterna para todo aquele que nele crê. A verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus Cristo. Esta é a salvação. Este é o auxílio que você deve, em primeira mão, em primeira instância, colocar em prioridade. Este é o auxílio do céu, do nosso Deus, para abençoar a sua vida. Esta é a palavra que te salva e que pode salvar a tua casa. Salva você e a sua casa. Pense nisso. Você pode ser um canal de bênção na sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.